Olá, tudo bem com você? O Momento Saúde está começando e hoje nós vamos falar tudo sobre acidente vascular cerebral. Ao meu lado aqui está a doutora Simone. Doutora Simone, muito obrigado por estar com a gente aqui. Tudo bem, Renato? Tudo Eu bem. que agradeço. Ô doutora, o que é o AVC? Bom, Renato, o AVC ela é a interrupção do fluxo de oxigênio, né, no cérebro, a falta de oxigênio no tecido cerebral, que pode ser causado por uma obstrução de um vaso, né, de uma artéria, ou o rompimento dessa artéria cerebral. Ah, sim. Cita uns fatores, os fatores que podem causar o AVC, um fator que você pode estar prevenindo, ou qual fator, assim, clássico, assim, que pode estar causando também um AVC? Hábitos, como que é? O AVC, ele tem, né, os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis, né? Os não modificáveis são, principalmente, a idade. Com o avançar da idade, o risco aumenta de ter um AVC, né? A fator genético, história familiar de AVC. E qual seria, assim, a idade, assim, que com o passar dos anos vai aumentando o risco? Qual que seria uma idade, assim, que já começa a ter esse risco mais intenso? Entendi, 60 anos ou mais. Acima a partir de dos 60 anos, o risco aumenta exponencial. Sim, e a pessoa, assim, pode estar nascendo com alguma deficiência, né, no nascimento e desenvolvendo isso, porque tem casos também que eu conheço que há pessoas que morreram de AVC até menos de 60 anos. Tem sim. São, né, os fatores não modificáveis, que é a idade, a raça negra é mais comum de ter o AVC, sim, e a hereditariedade, que é o fator genético. Então, envolve algumas doenças, por exemplo, a trombofilia. Isso pode acontecer, né? Ou então uma má formação genética, que é um aneurisma cerebral. Essa má formação, às vezes, é assintomática, a pessoa nem sabe que tem. A pessoa às vezes passa 30, 40 anos com aquela má formação, não sabe que tem, de repente acontece a ruptura, por exemplo, desse aneurisma, aí acontece o AVE hemorrágico, né? Você citou já aneurisma aí, tem diferença, quais são as diferenças de um AVE com aneurisma? Ou é tudo igual? Como que é? Não, o aneurisma, ele é uma má formação na parede do vaso sanguíneo, né, da artéria. Então, é uma artéria enfraquecida, então forma aquela, como se fosse uma bolinha de sangue ali. Então, esse é o aneurisma. O AVE, o AVC, no caso, hemorrágico, seria a consequência da ruptura desse aneurisma, né? Uma das causas do AVC hemorrágico é uma ruptura de um aneurisma. Ah, sim. Então, ambos estão ligados, né? O aneurisma pode causar um AVE hemorrágico. Nossa, tá. E a pessoa que tem o AVE, né? Que diagnosticou aí o AVE, né? O acidente vascular encefálico, ela pode desenvolver para um aneurisma? Não, é só ao contrário mesmo. O aneurisma que pode... O aneurisma pode desencadear um AVE. O AVE tem um AVE isquêmico e hemorrágico, né? Tem. O AVE hemorrágico, quando tem uma interrupção do fluxo sanguíneo, por exemplo, por uma obstrução de uma artéria, né? Então, o sangue não passa, com isso falta um oxigênio, né? Sim, no tecido cerebral. Já o AVC hemorrágico, quando tem uma ruptura, em vez desse vaso entupir, ele se rompe. Então, tem um derramamento. Mas para de ele sangue. se romper, às vezes ele já deu um acúmulo ali, sim, considerável para estar... Para estar se rompendo. Se rompendo, né? Ah, tá. Muito interessante. E esse... pode acontecer
o paciente ter diagnóstico, prognóstico, né, no caso, assim, quando dá uma AVC hemorrágica, ou é uma cirurgia de urgência, ou quando chega a esse ponto, não tem um prognóstico assim? Na verdade, quando a pessoa tem um AVE, né, um AVC, o AVC hemorrágico, ele tem uma taxa de mortalidade maior, às vezes no próprio evento ali a pessoa já evolui para um óbito, né? Ou então ele tem uma taxa de sequelas, né? A pessoa fica com mais sequelas do que uma pessoa que teve um AVC isquêmico, na maioria das vezes. Então a reabilitação ela é um pouco mais demorada. As sequelas são maiores, né? Às vezes uma dificuldade na fala, dificuldade Se caso, então, não chega ao óbito, ele fica, com certeza, com sequelas. A chance de ficar com sequelas é muito grande. O AVE, né, no caso, a pessoa, antes de diagnosticar, qual que é, assim, o primeiro sintoma quando vê que ali está tendo uma má circulação ali, né, no vaso? Sim. Qual que é o primeiro sintoma que o paciente pode ter? O sintoma do AVC hemorrágico, ele é mais abrupto. Às vezes a pessoa começa com uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, que ela fala uma dor de cabeça que ela nunca sentiu antes, né, sem causa, sem explicação. Às vezes ela evolui também, ela começa com uma perda de consciência súbita, a pessoa desmaiou de repente, a pessoa teve uma dor de cabeça muito forte, a pessoa apresentou uma confusão mental, de repente não está conhecendo o familiar, não está sabendo que dia que é. Então, tudo é um sintoma neurológico que pode fazer a gente pensar rapidamente em um AVC, né? Sim. E já o AVC isquêmico, ele às vezes começa um pouquinho mais devagar, um formigamento no membro, na mão, numa dormência na mão, na perna, né? Esse é o isquêmico. Na verdade, os dois podem dar esses sintomas, mas ele é mais comum no isquêmico, né? Uhum. A pessoa começa a sentir uma dormência na perna, a boca às vezes começa a ficar dormente, às vezes tem um desvio do lábio, tem uma dificuldade às vezes de franzir a testa, franzir um lado do rosto, e aquilo ali começa e evolui dentro de poucas horas. Sim. O AVC hemorrágico, geralmente o sintoma é mais abrupto, né? E a pessoa que tem esses sintomas e já, né, vai procurar um atendimento, o médico já suspeita, tem como estar evitando a chegar até um AVC hemorrágico, aí já começa com o tratamento, como que é? Na verdade, assim, a pessoa começou com algum desses sintomas. Eu estou aqui na minha casa, eu vi que minha mãe começou com uma confusão mental, ou então ela está queixando uma dor de cabeça muito forte, um formigamento na mão, na perna, então já vou procurar atendimento imediato, né? Chegou lá no pronto atendimento, o médico ele tem uma escala que ele aplica que dá para que ele vai ver se está sugerindo mesmo um AVC ou não, né? Chamada escala de Cincinnati, que é o quê? Pedir a pessoa para falar uma frase, para ver se ela consegue falar aquilo sem embolar as palavras, né? Pedir ela para sorrir, para ver se tem algum desvio na parte da boca, para elevar os membros superiores, deixar por alguns minutinhos elevados, para ver se tem queda de um braço ou não. Então, assim, são esses testes, ele faz a pessoa ter uma clareza maior se é um AVC ou não que está acontecendo. Isso aliado também à avaliação dos sinais vitais, né? Vai aferir a pressão da pessoa, às vezes uma pressão muito elevada, vai olhar a glicemia, a pressão, vai olhar os sinais vitais, então é um conjunto, né? Sim. Primeiro momento seria isso. E no caso... A partir daí, participar o exame de imagem, uma tomografia ou então uma ressonância, mais comum seria a tomografia. Mas a tomografia e a ressonância são dois exames excelentes. Ah, sim. No caso, aquela pessoa que teve um formigamento, às vezes achou, né, que dormiu em cima do braço, da mão, aí que fica dormente, né? Mas aí essa dormência, ela com
tempo, é só você sair, ela de imediato ali ela já está acabando, né? Sim, Quando você fica muito tempo né, em cima do braço, ou a perna encolhida em cima, algum peso em cima da perna, né? Pode acontecer sim. isso, mas quando tira aquele peso ali, ela, Questão né, de minutos já questão de volta, né? minutos já Isso, volta. já volta. Aí quando volta tal, aí a pessoa, né, tá fazendo seus afazeres e vê que está começando a adormecer e que essa dormência não acabou. Uma Aí dormência com uma perda de força, né? A pessoa ela sente, mas ela está movimentando, mas ela sente que está um pouco dormente e formigando. Só que aí vai achando que é uma coisa passageira, tudo. Aí chega no momento que, assim, aí a partir desse momento aí já está tendo alguma parte comprometida ali no comprometida. cérebro, né? Sim. E quanto mais rápido a pessoa diagnosticar o AVC, né, para instituir o tratamento, com menos sequelas a pessoa vai ficar. Tem até um tempo de resposta que a gente fala, calcular o delta, né? Tem que saber do familiar qual foi o último horário que viu a pessoa bem. Por exemplo, tem há 1 hora atrás, há 1 hora minha mãe não estava assim, agora ela está. Então o tempo dela já passou uma Já hora. passou 1 hora e que Então, é crucial, assim, né? é crucial. 1 hora Crucial. que muito tempo, né? Muito tempo. No caso, 4 horas já define muito o prognóstico, né? E As quando sequelas está passando o tempo, parece que assim, o médico está contra o tempo, né? contra o tempo. Porque ali só vai agravando e pode até virar também um. Porque, às vezes, por exemplo, aquela falta de circulação de sangue no cérebro, né? Ela pode ser revertida, né? E isso evita as sequelas. Quanto mais o tempo passa, mais tecido cerebral vai morrendo e mais sequelas a pessoa vai permanecer depois. Porque quanto antes, né, o atendimento, diagnosticar e começar já com o tratamento ali, né, no hospital, ela pode estar diminuindo também a menor diminuir possivelmente a sequela, né? Isso. Menos sequela possível, né? Menos sequela, a pessoa vai ter menos sequelas. E tendo mais um prognóstico, né, de ter uma recuperação mais rápida, né? Recuperação, né? Isso. As sequelas, com a fisioterapia, ela pode estar tendo um retorno satisfatório ou é uma sequela que pode ser pela vida toda? Pode ser permanente. Permanente. Grande parte tem uma melhora, mas fica permanente, uma sequela permanente. Depende Porque muito falta oxigênio ali, né, doutora? Depende muito do tempo de resposta, né? Ao tempo que teve a intervenção, do início dos sintomas para ter a intervenção, para instituir o tratamento, né? Do grau da hemorragia que teve também, o AVC hemorrágico, o grau da hemorragia que foi, se foi uma hemorragia mais severa, se foi uma hemorragia mais branda, a obstrução também foi uma obstrução que durou pouco tempo, foi uma obstrução que atingiu menos o tecido ali, uma obstrução que abrangiu uma área maior, né? Então, as sequelas dependem muito disso também. Vou falar agora para quem, assim, né, até possa ter uma pressão alta, ou para quem já tem um tratamento de pressão alta, diz que quando a pressão está muito alta exageradamente, pode também causar o AVE. Pode sim. Entre os fatores modificáveis, a pressão arterial ela é um fator importante. O AVC isquêmico, ele é cerca de 85% dos AVCs e o AVC hemorrágico é cerca de 15%. E a maioria dos AVCs hemorrágicos é devido ao aumento da pressão arterial. Pressão arterial descontrolada. Ah, sim. E aí, com isso, né? A pessoa, para evitar um evento, um AVC, ela tem que tentar manter a pressão controlada, né? Os fatores de risco que seriam, no caso, uma pressão arterial controlada, uma glicose controlada, um peso, né? Manter o peso dentro do ideal, praticar exercício físico, tudo isso ajuda a diminuir os riscos de um AVC, né? Sim. E o AVC, ele pode ser assintomático? Não. Ele já apresenta os sintomas quando tiver numa situação que está... Pode ter sintomas leves, um AVC que teve uma pequena obstrução, pode ter um sintoma leve que às vezes é percebido ao acaso, às vezes a pessoa vai fazer uma tomografia e percebe ali que teve um pequeno AVC uma época e
passou por ela despercebido. Às vezes Pode acontecer. sintoma assim que não é um sintoma simples que a pessoa nunca vai imaginar que é Isso, um aí caso sério, né? um dia faz um exame e vê, aí fala assim, ó, teve uma área aqui que sofreu uma pequena isquemia, então teve um pequeno AVC. Acontece muito isso. Pode acontecer, sim. Né? Sim, pode acontecer. Às vezes vai fazer uma ressonância, uma tomografia para descobrir alguma coisa e vê e descobre outra, aí Isso. eles têm Os que investigar. micro AVCs, isso, pode acontecer, sim. Muito interessante. E as sequelas assim que o AVE pode estar trazendo, isso depende muito da eficácia do tratamento de imediato, né? Aí, qual que é a sequela, assim, se caso for diagnosticado e conseguiu ali, a sequela mais, assim, clássico, assim, do AVE que o paciente possa estar tendo, que fala muito também de não movimentar o lado esquerdo ou o lado direito, né? Os membros superior, inferior. A sequela mais clássica, né, que o pessoal vê muito é a sequela motora, né? Dificuldade de movimentar, né? Perda de movimento, às vezes, de uma mão, de uma perna, do lábio, às vezes um lado do rosto não consegue ter aquele movimento simétrico com o outro lado, né? Sim. Então, assim... Aí, assim, seria também importante também um acompanhamento da fisioterapia. Fisioterapia, para conseguir chegar o mais próximo do que era antes, né? Diminuir as sequelas a longo prazo. Não vai acabar com aquela sequela, mas vai melhorar. A qualidade de vida da pessoa vai melhorar bastante. Aí a importância da fisioterapia, né, nessa área aí, né, neurológica, né, que pode estar acontecendo de estar, né, evitando o máximo do esquecimento daquele movimento, né, a mobilidade daquele membro, né, é muito importante mesmo. São coisas que vão impactar na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa que é uma pessoa que era independente para as coisas, para que resolvia os seus problemas, que saía, aí tem uma dificuldade de andar, de deambular, né? Já fica uma pessoa, muitas vezes, ou acamada, ou então o uso de cadeiras de rodas, né? Sim. Então, isso, a sequela prejudica demais a vida da pessoa, né? Sim, e a questão emocional também, né, doutora? Aí, às vezes, precisa até de um psicólogo, né, acompanhamento, questão emocional, isso. Sim. Na mudança que teve Aquela na vida. pessoa que é ativa, sempre foi ativa e de repente, né, depende de alguém da família ou dos outros para estar, né, movimentando. Às vezes a pessoa fica acamada, começa a usar fraldas, né? Às vezes tem a alteração neurológica que não volta, então a pessoa ela fica com uma certa deficiência mental, às vezes evolui para convulsão, a pessoa que antes não tinha passa a ter quadros de convulsões, passa a ter que tomar medicação anticonvulsivante, né? Então, assim, são vários fatores que limitam a vida da pessoa a partir do momento que a pessoa teve um AVC, né? Sim. E a pessoa que foi diagnosticada com AVE, AVC é a mesma coisa, tá, gente? Como a doutora falou aqui, às vezes a gente fala AVE, depois fala AVC. Mas... AVC, derrame. Mas assim, atualmente, como ela falou, é mais, né, AVE, né, acidente vascular encefálico. Mas aqui, voltando aqui, a pessoa... Quando tem um AVE e é diagnosticado no hospital imediato, né, deu aqueles sintomas que a pessoa nunca teve, a família foi, levou, tal, beleza. Aí, assim, tem como estar controlando, porque pode ter mais AVE depois dessa, né? Aí tem como estar o médico lá, o que está, né, olhando o paciente, pode estar controlando para evitar outros AVEs? Pode sim. Por exemplo, um caso de um AVE isquêmico. Às vezes tem umas escalas que faz para poder ver, a pessoa vai ter que usar um anticoagulante o resto da vida, às vezes, para evitar outro, supondo que vai descobrir a causa. Foi um AVC
isquêmico devido a um trombo, né? Uma trombose. Então, vamos usar um anticoagulante para evitar. Foi um AVC devido a uma pressão arterial elevada, né? Descontrolada. Vamos manter a pressão bem controlada. Então, assim, tem coisas, tem tratamentos que para evitar um segundo episódio, né? E quando, vamos supor aqui uma situação aqui, a paciente já tem aquele AVE e em casa mesmo, né, não procurou atendimento e já desenvolveu para um AVC hemorrágico. Nesse caso aí é muito complicado, né, de estar tratando. Tem como a pessoa ter um AVE hemorrágico ou não? Ela geralmente os sintomas vão agravar mais e vai levar ela a procurar um atendimento antes de virar hemorrágico. Não, pode acontecer a pessoa ter um AVC hemorrágico assim de imediato. A pessoa está, Pode. às vezes, relato, por exemplo, a pessoa está lá fazendo seus afazeres de casa, de repente sentiu uma tontura, teve um desmaio, aí já não voltou com a consciência, assim. já não voltou com a consciência normal, já voltou com alguma alteração de fala, uma confusão mental, vai para o pronto atendimento, chega lá, é um AVC hemorrágico, pode sim, ser súbito. Sim, e nesse caso aí, AVC hemorrágico, aí seria uma cirurgia de urgência, uma drenagem ou não? Como que é? Sim, o tratamento do AVC hemorrágico pode ser conservador, dependendo de se for uma hemorragia leve, mas pode ser através de uma cirurgia também, uma craniotomia que fala, né, uma cirurgia aberta de crânio. Às vezes uma embolização, às vezes por causa de um aneurisma, por exemplo, a pessoa às vezes tem 2, 3 aneurismas, então um rompeu, aí tem os outros 2, pode ser controlado através de medicação ou através de uma embolização uma clipagem, uma embolização desse aneurisma, né? Sim. A bebida alcoólica, o tabaco, né, drogas ilícitas, isso contribui também para o agravamento, né? Aquela pessoa que já tem uma tendência de aumenta muito o fator de risco nas pessoas que elas fazem uso de cigarro, né? As pessoas fumantes, as pessoas que usam drogas, as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, tudo isso aumenta muito o risco de um acidente vascular encefálico. Sim, porque às vezes a pessoa ela pode... Né? Eu tô apresentando situações aqui para a doutora esclarecer, né? Para ficar mais fácil da gente entender também. A pessoa sentiu uma dormência e tal, né? Mas não evoluiu essa dormência, achou que era porque, né? Estava muito tempo em cima do membro e tal, mas é igual eu falei, né? E a doutora também falou para a gente que quando é uma coisa assim, você deitou em cima do braço, quando você vai levantar, o braço não vai nem mexer, vai ficar dormente, vai ficar até... Você não vai nem conseguir, né? Por alguns minutos e depois... Por alguns minutos você não vai conseguir, não. Vai sentir dormênciazinha, aí depois vai voltando, porque a circulação vai voltando ao normal, A recuperação tem que ser completa. Isso. Sim, isso aí é questão de minutos, né? Ela volta, né? Mas quando fica... né, assim, durante mais tempo, né, até para 1 hora a mais, aí já é uma coisa que alguma coisa está acontecendo ali, né? Que já não é uma coisa do momento ali da falta de circulação. E dá até para a pessoa pensar, eu comecei com uma dormência na minha mão esquerda, por exemplo. Não, mas eu sou hipertenso, eu sou fumante, então já é um fator de risco, vou procurar um atendimento. Isso é muito perigoso, né? A pessoa achar isso, né? Não. Mas às vezes o primeiro passo mesmo é procurar um atendimento. Procurar atendimento médico. Doutora? Isso. Porque... E aí, beleza, voltando aqui, aí a gente vai, o paciente... mas aí começa a tomar uma cerveja, começa a fumar, foi no aniversário de alguém, tudo, isso aí pode também estar adiantando o problema, né? Pode, às vezes já tem uma hemorrágica, né? Às vezes já é uma pessoa que tem um fator de risco, né? Uma pessoa... por exemplo, um homem que já é um risco um pouco aumentado, 60 anos, aí está ali fumando, está bebendo, já tem uma hipertensão arterial, né? Um sobrepeso. Então, são vários fatores de risco que aumentam demais a chance de ter esse derrame, né? E que são coisas que dá para a pessoa estar agindo ali
para estar evitando acontecer isso, né? Sim. Vou controlar o meu peso, vou parar de beber, vou parar de fumar, né? Vou praticar um exercício físico, uma caminhada. Então, isso já melhora demais a qualidade de vida da pessoa e evita, às vezes, um AVC e uma sequela depois, deixar uma pessoa acamada, uma pessoa usando a cadeira de rodas, ou então uma pessoa que até então era saudável passa a ter um problema neurológico. Passa a ser dependente. Passa a ser dependente para as atividades de vida diária, né? Sim. Uhum. O AVC hemorrágico, né? Ele pode ter um prognóstico, assim, de ter uma melhora com sequelas, né? Porque se chegou até nesse ponto de hemorrágico, sim, porque vai ter uma sequela já mais... Uma sequela que pode visível, ser, né? uma sequela, essa sequela imediata do AVC, ela pode piorar se a pessoa não tiver um acompanhamento, uma reabilitação, mas ela pode melhorar também, né? Não às vezes 100%, mas pode diminuir com o passar do tempo numa pessoa que ela tenha um plano, um tratamento de uma reabilitação, né? Muitas vezes com a fisioterapia, uma hidroginástica, né? E evitando, às vezes, as complicações tardias do AVC, né? Sim. E você falou da questão genética, hereditário também, que às vezes, né, o bebê possa estar nascendo com uma formação anatômica, né? Uma má formação lá no cérebro e tal. E isso pode desenvolver depois de anos e anos, quando a pessoa tiver até, né, numa idade já mais, né, assim, na segunda idade, terceira idade, e às vezes ela nunca sabia disso, nunca precisou de, né? Nunca sentiu nada. Nunca sentiu nada, foi assintomático, aí de repente acontece isso. De repente acontece. No caso, por exemplo, o aneurisma, que tem um histórico familiar. Se você tem uma pessoa, uma família de primeiro grau, uma tia, um tio, né, que teve um aneurisma rompido, então, assim, vamos procurar fazer um exame também de rastreio, uma tomografia, uma ressonância, para ver, né, se foi um acaso ou se tem alguma coisa ali hereditária, sabe? Sim. A pessoa que nunca teve uma dor de cabeça, de repente começou com aquela dor de cabeça que não melhora, progressiva. Tem 2 semanas que eu tô com dor de cabeça, cada vez dói mais. Eu tenho um tio que teve um AVC hemorrágico, então vamos procurar, porque às vezes é um sinal ali que tem alguma coisa. Através de algum sintoma que você tem, né? Que pode ser tratado antes que aconteça essa ruptura desse vaso, né? Para não evoluir para um AVC hemorrágico. Que aneurisma, os sintomas são diferentes do AVE? O aneurisma em si, muitas vezes ele é assintomático. E às vezes quando ele está, dependendo do tamanho, ele começa a ter dor de cabeça. A pessoa começa a ter dor de cabeça forte, a cefaleia. Agora, o aneurisma roto, que é o aneurisma quando rompe, aí os sintomas são os sintomas do AVC hemorrágico, né? Hemorrágico, né? Às vezes é dor de cabeça muito forte, náusea, vômito, perda de força, dormência nos membros. Então, assim, é o sintoma do AVC hemorrágico. Né? E o tratamento também são parecidos quanto a medicações, o protocolo, o atendimento médico, como que é a diferença? Uma vez rompido o aneurisma, o tratamento é o tratamento do AVC hemorrágico, né? O aneurisma sem romper, aí ele pode ser clipado, ele pode ser embolizado, né? Para poder evitar, pode ser controlado através de medicação. Mas o aneurisma roto, ele é tratado já no quesito do AVC hemorrágico. Sim. E eu acho que 100% desses pacientes, né, que sofreram e que teve um prognóstico, ganharam alta, mas com tratamento, também é indicado também, que é crucial, é indispensável também a fisioterapia, né, doutor? A fisioterapia para recuperação, melhora da qualidade de vida, né? Até por questão emocional, né, para a pessoa, né, ter aquela... Para ela ganhar, ela voltar, pelo menos, próximo do que era antes do AVC, né? Ela voltar à vida cotidiana dela, pelo menos próximo do que era antes, né? O mais próximo, né? O mais próximo possível. Sim. Então, aqui, a gente está conversando aqui sobre o AVE, AVC, aneurisma também, né? A doutora esclareceu muito bem para a gente aqui. Então, eu quero que
você, doutora, pode estar passando aí, né? Porque tem os meios assim de prevenção, né? Porque tem a questão também, né, de substâncias químicas, tóxicas, né, que isso pode provocar também, né? Pode predispor futuro, né? Futuro AVC. Contrair um AVC, né? Então, assim, hábitos saudáveis, exercício físico, alimentação adequada. Hábitos saudáveis, né? Exercício físico, alimentação adequada, controlar o colesterol, né? Controlar o colesterol, controlar a glicose, controlar o peso, né? Deixar parar quem não fuma, né? Tá bom? Quem fuma, parar de fumar, diminuir o uso de bebida alcoólica, se possível, parar o uso de bebida alcoólica, tudo isso ajuda. O cigarro também pode estar prejudicando muito essa área aí, né? Sim, o cigarro, sim. O cigarro ele aumenta a pressão arterial, ele predispõe o AVC, né? Então o cigarro ele é um vilão. Falar que até estreita também os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, né? É isso? Sim, o cigarro, ele causa ele predispõe a ruptura da camada das artérias, né? Porque ele fica uma pessoa inflamada, né? Ele fica ali, ele desestabiliza as placas de gordura que tem ali nas artérias, ele ajuda a ter esse rompimento, né? Sim. Doutora Simone está aqui com a gente. Muito obrigado, doutora Simone, tá? Um tema muito importante sobre o AVE, acidente vascular encefálico, e sobre a aneurisma também, né? Que tem uma relação com a outra também, né, doutora? Interligados, né? E são interligados. Então, assim, para finalizar, qual que é o recado que você dá para o pessoal de casa, para os nossos telespectadores? Bom, gente, primeiro, Renato, eu agradeço por estar aqui, é um prazer, né, estar aqui com vocês. O recado que eu tenho para dar é isso, vamos cuidar da nossa saúde, né, vamos manter os hábitos saudáveis de vida, fazer exercício físico, controlar o nosso peso, né, controlar nossa pressão, nossa glicose, parar de fumar, diminuir o uso de bebida alcoólica, né, para a gente ter uma qualidade de vida, ter uma longevidade, né. Um check-up anual. Né? Fazer um check-up, isso. Beleza. Então, o Momento Saúde fica por aqui. Até a semana que vem, assim, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.